Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas antes, preste atenção, tenta entender o que está acontecendo com o ser humano. Entenda o que está acontecendo com o homem. Por que muitas pessoas estão se perdendo ou vão perder a salvação? Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha a pergunta que Pedro faz para Ananias. Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Olhando assim para a pergunta de Pedro para Ananias, a gente vê como se a culpa fosse de quem? Do diabo. Está entendendo? A gente vê aí como se a culpa fosse do diabo. A gente vê claramente, olha só, preste bem atenção, diz assim, no versículo 3, disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por que Satanás encheu o seu coração? Aí vem então o bispo: puxa, a culpa não é de Ananias, é de Satanás, foi Satanás que encheu o coração. Só que para Satanás encher o coração, a gente precisa abrir o coração. Deus também quer encher o coração. Na vida de quantos Deus está querendo encher o coração e Deus não está conseguindo? Hein? Deus quer encher o coração. E olha, Ele quer encher o coração de bem, quer encher o coração de paz, quer encher o coração de gozo, de alegria. Mas Deus não está conseguindo. Por quê? Porque o coração está fechado. Para que Satanás enchesse o coração de Ananias, é porque Ananias abriu espaço para Satanás. Deixa eu te falar, o que aconteceu? Te contando a história, o que aconteceu? Naquela época as pessoas faziam votos também. E Ananias e Safira fizeram um voto com Deus, de vender a herdade que tinham. A herdade é a herança, de vender a herança que tinham e pegar todo o dinheiro, levar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos usassem esse dinheiro para a obra de Deus. É interessante, né? Que naquela época faziam-se esse sacrifício e os apóstolos não eram chamados de ladrão. Hoje, pastor é chamado de ladrão. Então, Ananias e Safira, eles, se sentiram tocados e também queriam fazer isso. E aí, então, eles venderam a herdade, só que na hora que eles pegaram o dinheiro, ali Satanás começou a inflamar. Presta atenção, na hora que eles olharam para o dinheiro, na hora que eles olharam para o valor, sabe, aquela mesma, com isso aqui você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer, esse dinheiro aqui, não, a igreja não precisa disso, Deus, para quê? Isso aqui é muito, isso aqui chega, com isso aqui você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer. O diabo foi dando várias sugestões, e só foi fazendo o que, gente? Enchendo o coração. Só foi enchendo o coração, enchendo o coração. E aí, consequências, aceitou a proposta de Satanás, reteve a parte do preço. E aí, diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Peraí, tem alguma contradição aí? O que vocês acham? Guardando-a não ficava para ti. Isso tem ou não tem lógica? Tem. Agora, vendendo-a não estava em teu poder. Peraí, se uma coisa eu vendo, ainda está em meu poder? Vamos lá, se eu vender alguma coisa, ainda está em meu poder? Então por que Pedro fala aqui, vendendo-a não estaria em teu poder? É porque tudo que a gente faz para Deus, a gente não perde nunca. Ouve bem o que eu estou falando para você. Tudo que você faz para Deus, você não perde nunca. Tudo
que você dá para Deus, uma hora volta para você. É como uma semente que você planta. A qualquer momento, pessoal, a qualquer momento, e volta. Volta sempre. Tudo que a gente faz para Deus, presta atenção, eu estou deixando aqui bem claro, aquilo que você faz para Deus, não é o que você aparenta fazer para Deus, mas com outra intenção. Porque assim, às vezes você está lá, não, eu estou fazendo para Deus, mas só para o pastor ver. Você está preocupado com a sua reputação diante do pastor, com a sua reputação diante do bispo. Então você faz para o homem ver. Não, eu estou aqui, estou dando, eu estou fazendo isso aqui, olha aqui, eu estou fazendo isso aqui. Não, isso aí não é para Deus. Você fez para o homem ver. Mas aquilo que a gente faz para Deus sempre volta. Sempre, presta atenção, sempre volta. De uma ou de outra forma, de qualquer jeito, volta. Pode até demorar, mas uma hora vai voltar. Uma hora vai voltar. Amém, pessoal? Uma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer para Deus te honrar. E digo mais, Deus nunca fica devendo ninguém que dá para Ele, que faz para Ele. E Ele ainda disse mais, muito mais eu tenho para dar do que você dá. É por isso que Pedro fala aqui, vendida não estaria em teu poder. Essa é a única lógica que tem. Que quando a gente vende algo, já não está mais em nosso poder. Mas ele disse, vendida não está em seu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e o transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levantando-a para fora, a sepultaram junto com seu marido. Bem, vamos tentar imaginar o que aconteceu naquele dia. Primeiro veja, não é qualquer um que pega a herança. Se tem uma coisa que Israel preserva muito, ouça bem, se tem uma coisa que o israelita preserva muito, é terra. Eles não vendem terra, não vendem. É quase, eu não estou afirmando que é, mas é quase que proibido vender terra. Eu ouvi isso da boca de um guia, das tantas vezes que eu fui para Israel. Ele falou assim, aqui não se vende terra, não se vende terra. Dificilmente aqui, quando você sai andando pelo Brasil fora, você vê sítios com placa, né? Vende-se, vende-se, vende-se. Lá você não vê terra sendo vendido, sítio sendo vendido, fazenda sendo vendido, você não vê isso. Então, para Ananias e Safira venderem, fazer esse voto de vender a herdade e pegar todo o dinheiro, colocar nos pés dos apóstolos para servir a obra de Deus, é porque eles eram convertidos, eles eram de Deus. E eu acredito, pessoal, que o nome deles estava escrito no livro da vida. Sabe quando é que o nome da pessoa é escrito no livro da vida? A partir do momento que ela se arrepende, presta atenção, a partir do momento que a pessoa se arrepende, confessa os seus pecados, se arrepende, e ela entrega a vida dela na mão de Deus, e ela se batiza, então o nome da pessoa é escrito no livro da vida. É ali que o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Aí, bispo, a pessoa é salva? Não, não é. Claro, se morrer naquele momento, ela está salva. Mas vem lutas pela frente.
Se tanto é que depois do batismo, a pessoa passa por uma tribulação. Quem passou por isso? Eu passei por isso depois do batismo. E o diabo se levantou. E para quê? É para tentar tirar o seu nome do livro da vida. E não pense você que ele só tentou daquela vez, não. De tempo em tempo ele vai voltar. Ele quer tirar o seu nome do livro da vida. Ele quer de todas as formas tirar o seu nome do livro da vida. E olha, bispo, mas peraí, onde é que isso está escrito? Está lá nas cartas de Apocalipse. Está lá, está escrito: ao vencedor de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Ou seja, há possibilidade, ao vencedor de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Mas e ao derrotado? Aquele que não vencer, o seu nome pode estar riscado do livro da vida. Então qual é a missão do diabo? Tirar o seu nome do livro da vida. Se é que está, se não está, ele vai impedir para que não esteja. Então vai sempre te enrolar, vai impedir que você se arrependa, vai impedir que você se entregue. Ele vai impedir a sua entrega. Demole para ele, para você ver. Por isso a decisão é sua. É você que precisa decidir, é você que precisa se revoltar, é você que precisa se entregar. Não, chega, eu não quero. É você. Mas a partir do momento que você se arrepende, confessa o seu pecado, se arrepende, entrega a sua vida na mão de Deus, se batiza, o seu nome é escrito no livro da vida. Preste atenção. Não é você chegar aqui, chegou com alguém aí do lado, e aí ouve, está na reunião, ouve a palavra, e a outra pessoa te cutuca assim: vai lá, se batiza. É mesmo? Aí o diabo ainda fala assim para você: pô, está tão calor aqui, que tal tomar um banhozinho aí? Aí pelo menos tu vai se molhar. Vai lá, se batiza lá. Tá bom, eu vou lá, vou me batizar. E a pessoa fala, e ela: pastor, eu quero me batizar. Sem compromisso nenhum. Ela vai lá e se molha, e aí sai daí e fica fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Essa pessoa se batizou? Não, isso não é batismo. Então o nome não está escrito no livro da vida. É um processo. Por isso é que não se batiza criança. Amém? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É quem crê. Quem crê se entrega. Quem crê larga o pecado. É quem crê. Por isso é que quando a pessoa se batiza, o nome é escrito no livro da vida. Então a partir dali começa outro processo para o diabo. Qual é a finalidade dele? Tanto é que depois que a pessoa se batiza, aí vem logo a tribulação, vem os desertos, começa a passar por tribulações e tal. Mas para quê? É para tirar o nome do livro. Tudo que ele quer é tirar o nome do livro da vida. Quem entendeu? Então, Ananias era mau? Não. Ananias era avarento? Não. Se ele fosse avarento, ele não faria o voto que ele fez. Ele tinha boa intenção. Quando ele fez o voto, ele não fez o voto com segundas intenções. Ele fez o voto de coração. Ele fez o voto que era para cumprir. Ele realmente estava entregue. Só que na hora que ele pegou o dinheiro, apareceu Satanás e começou a encher o coração dele. Ele se deixou levar. Ele se deixou enganar e caiu. Será que no momento da tentação ele só ouviu a voz do diabo? Não. Na hora da tentação, a gente ouve duas vozes. O diabo, a voz do diabo, por mais alto que seja, você também vai ouvir a voz de Deus. Ele também ouviu a voz de Deus. Ele ouviu Deus falando: não faça isso, não faça isso. Na hora bateu medo. Bateu aquele friozinho que dá no estômago, aquele friozinho, aquela coisa, aquela perturbação, aquela mexida, aquela enxacoalhada que dá dentro da gente, quando a gente quer fazer algo de errado, não bate forte. É Deus avisando, gente. Aquilo é Deus avisando, perigo. Você vê que tudo que faz mal para a gente, na hora que a gente vai fazer, vem o medo. Esse medo é para proteger a gente. O medo é o anúncio de um possível perigo. Mas ele ignorou esse perigo.
e fez a sugestão do diabo. Bispo, no momento que ele pegou parte daquele dinheiro e guardou, será que Deus já mandou tirar o nome dele no livro da vida? Eu acredito que não, porque Deus, apesar de ser justiça, Ele é misericordioso. Eu acredito que na hora que ele saiu de casa, Deus ficou falando nele, na cabeça dele, na cabeça dele, na cabeça dele, na cabeça dele: não faça isso, volta, 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 volta. Mas ele foi andando, ele insistiu: volta, faça o que é certo. O que eu estou falando aqui, acho que nunca aconteceu com nenhum de vocês. Só com Ananias e Safira, não é? Isso acontece com todo mundo. Você sempre ouve uma voz te dizendo: faça o que é certo. E você sabe o que é certo, só que teimoso que é, você acaba seguindo pelo caminho errado. Volta, volta, volta. Ele nada de voltar. Quando chegou, se deparou, presta atenção, quando chegou e se deparou com o apóstolo, quando o apóstolo começou a falar, era para ele cair de joelho e falar o quê? Pequei, me perdoe, mas eu quero consertar, deixa eu fazer o que é certo. Mas ele não fez isso. Sabe, existe momento na nossa vida, quando a gente vira as costas para Deus, que a gente vai avançando em direção oposto à direção de Deus. A gente vai avançando, Deus vai falando, Deus vai gritando, Deus vai tentando impedir, e chega uma hora que a gente chega no limite. Aí isso aí tem um nome. Qual é o nome? Última chance. Última chance. Ei, nem mais um passo. Se você der mais um passo, acabou. Ou seja, o seu cálice encheu. Nem mais uma gota, se ele transbordar, o que acontece? O nome é riscado no livro da vida e acabou para você. Essa é a grande verdade. Olha, a gente tem visto pessoas que estão afastadas de Deus, fazendo maior besteira, e ainda assim Deus livrando. Elas veem o livramento de Deus. Sabe por quê? Não é com facilidade que Deus risca o nome de alguém do livro da vida. Deus mantém, porque Deus ainda tem esperança que a pessoa volte. Então Ele vai dando oportunidade, vai até livrando. Ele livra o afastado. Só que às vezes o afastado, mesmo vendo esse livramento, sabe o que ele faz? Ele fecha os olhos e continua caminhando na direção contrária de Deus. Pessoal, Ananias deu seu último passo, já estava dentro. Quando ele deu o último passo, ele estava diante da oportunidade dele. E sabe, a Bíblia fala que no grande dia do julgamento vai se abrir o livro das obras, depois vai se abrir o livro da vida. Vão ler as obras, depois o Senhor Jesus vai pedir para abrir, vai ordenar que se abram o livro da vida, para ver se o nome está no livro da vida. Eu acredito que naquele dia, no dia do julgamento de Ananias, o anjo vai falar assim: o nome estava escrito, mas foi riscado 5 minutos antes dele morrer. O nome estava escrito, mas foi riscado 5 minutos antes dele morrer. Porque quando lhe foi oferecida a última chance, ele não aceitou, ele não acatou. E assim, muitos, um mês antes da sua morte, o nome foi riscado do livro da vida. Talvez 1 ano, talvez mais ou menos. Sabe, o tempo está correndo, não tem como voltar atrás. Assim como o tempo vai passando, a oportunidade também ela vai avançando. Por isso é que a decisão sempre será nossa. Por isso é que a decisão sempre será sua. Falando em oportunidade, olha só, no livro de Lucas, diz assim, livro de Lucas 23, versículo 33, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Calveira, ali crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Diz assim lá no versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam,
Mas esse homem nenhum mal fez. E disse a Jesus, o malfeitor, olha o que ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha. Pô, o homem, toda a vida dele fez tudo errado. Durante a vida toda ele fez tudo errado. Chegou no último dia, ele creu e foi salvo. E o outro não foi salvo. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E o outro foi para onde? A gente já sabe que foi no paraíso, porque Jesus não falou amanhã, não, disse quando? É hoje. Aí eu pergunto, aonde foi o outro? O que o outro queria? O outro queria era sair da cruz, para continuar fazendo o que é errado, sair da cruz para continuar a viver, para continuar a roubar, para continuar viver a vida errada, a vida torpe. O que ele queria era sair daquela situação. Assim tem muita gente que chega aqui, só quer que Jesus lhe tire daquela situação, não quer compromisso com Jesus, ela não quer viver para Jesus. Já o outro não se importava mais, tudo que ele queria é que Jesus se lembrasse dele. Amém, pessoal? É que Jesus se lembrasse dele. Ele pediu para que Jesus se lembrasse dele. Era tudo o que ele queria. Ele não se importava com mais nada. Porque me dera se ele se lembrasse de mim. Lembra-te de mim. Jesus falou: não, é hoje. Hoje mesmo estarás comigo. Você vê, na última lágrima ali, no último momento, ele foi salvo. E o outro foi para onde? Para aqui, ó. Coloca aí na tela, por favor, a passagem. Olha aqui. É Marcos 9, 43, diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo. Como é que é? Ele falou, do que você ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga. A primeira coisa que você precisa saber desse lugar é que lá o fogo nunca se apaga. Segunda coisa, diz assim: onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Peraí, que bicho é esse que Jesus chama de bicho? Jesus chamou de bicho. Ele disse: aonde o bicho não morre. Que bicho é esse? Gente, não foi um apóstolo, não foi como é que é? Um profeta. Não. Isso não foi nenhum escritor da Bíblia, não. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: vai para o fogo eterno, aonde o fogo nunca apaga. E o quê? E o bicho não morre. Aí, ó, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que bicho é esse? Sabe que bicho é esse? A alma. Agora o interessante é que ela deixa de ser alma. E Jesus chama de quê, gente? Jesus chama de bicho. Não tem mais valor. Não tem mais volta. Acabou. Você vê, até hoje a gente chama os demônios de quê? Qual é o nome que as pessoas falam dos demônios? Quando alguma coisa é coisa demoníaca, o que falam? Não falam assim, isso é coisa do bicho ruim. É bicho. Ei, a sua alma tem valor hoje. E olha, e o preço que foi pago pela sua alma é alto demais. Foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Mas se você rejeitar essa oferta, ela deixa de ter valor. Depois, só vai ser simplesmente um bicho que vai ser atormentado para sempre num fogo que nunca se apaga. É para lá que você quer ir? Hoje você tem a chance. Agora eu não sei se essa chance é a segunda, se é a terceira chance, se é a quinta chance ou se é a última chance. Amém. Lembra de Noé? Pregou durante 100 anos. A construção da arca, eu diria assim, poderia ter durado menos, mas Deus fez questão que demorasse quanto tempo? 100 anos. Para ver se o povo se arrepende, para ver se eles se consertam, para ver se recupera pelo menos só mais um. Mas eles não quiseram, eles zombaram de Noé, riram-se de Noé, acharam que Noé era louco. Satanás encheu tanto os seus corações, deixaram
deixaram tanto que Satanás enchesse o coração, que eles ficaram cegos, até que veio o dia. Pessoal, a Bíblia fala que os animais entraram, eles viram os animais entrando, mas eles endureceram o seu coração. Não será que você também está endurecendo o seu coração? Você crê, mas não se entrega. Você sabe o que eu estou falando é verdade, mas como será que você está reagindo a essa verdade? Qual a escolha que você está fazendo? O que você mais está valorizando? Eles viram os animais entrando, eles acharam aquilo uma loucura. Depois que todos entraram, diz a Bíblia, veio o anjo e fechou a porta e levou a chave. Aí de repente eles começaram a ver tudo escurecendo. Peraí, Noé, abre a porta, agora a gente acredita em você. Já era tarde, porque não dependia mais de Noé. A porta estava fechada. Ei, a porta estava fechada. Eu duvido, preste bem atenção, eu duvido que a porta esteja fechada para alguém que está aqui nessa noite. Duvido, porque se a porta tivesse fechada para você, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui hoje me ouvindo, é porque ainda a porta está aberta. Mas a pergunta é, até quando essa porta estará aberta para você?